Mateus capítulo 13, versículo 53, graças a Deus eu achei. Nós vamos ler até o 58. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, a cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem sabedoria e poder para realizar milagres? Não é esse o carpinteiro, o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós, onde aprendeu todas essas coisas. E sentiu-se muito ofendido. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Amém. Como Deus é bom para conosco. Quero dizer, para IEQ Guaicuruza, eu não posso falar de outra igreja, porque eu sou pastor dessa. E é nessa que o Senhor tem me usado para direcionar e pastorear vocês, conforme aquilo que eu sou tocado a fazer. E o tempo de honra é uma palavra muito forte, muito poderosa, que vem contra muitas coisas, contra uma cultura que não honra. A cultura brasileira não é uma cultura que honra as pessoas. O pastor Lucinho, ele cita o exemplo do Barrichello, né? Que o Barrichello, ele foi um dos maiores corredores e vencedores do planeta. Eu não lembro exatamente em que lugar ele estava, mas num período da sua carreira, eu acho que ele estava entre os 5 maiores corredores do planeta. Se nós olharmos para nós brasileiros, torcedores da seleção brasileira, nós nos frustramos todas as vezes que o Brasil chega em segundo lugar, porque nós queremos sempre o primeiro lugar e nós não damos a devida honra para quem no planeta está em segundo lugar. Nós usamos de todos os subterfúgios para poder não reconhecer a disposição, o merecimento ou aquilo que alguém ou algumas outras pessoas fazem para conosco. E nós temos isso dentro de nós. Talvez se nós nascêssemos em outro país, seria talvez mais fácil nós honrarmos. No Japão, os velhos são honrados. Aí, uma das maiores igrejas do Japão, de David Ponyongshu, lá eles têm cultos de milhares e milhares de pessoas dia inteiro. E eles são exatamente muito disciplinados nos seus horários de início. Eles não chegam atrasados no culto. Mas se um idoso ou alguma idosa chega no culto, tudo para que aquela pessoa entre. Porque ali existe sabedoria, ali existe conhecimento, ali existe experiência, ali existe uma bagagem que outras pessoas não têm. Então isso é uma questão de cultura. E o Brasil, por vezes, não tem essa parte. Então, o Senhor tem sido muito benevolente para conosco e tem dado esse mês de abril para nós aprendermos um pouco sobre os princípios da honra, sobre esse tempo de honra. E muita coisa que eu ouvi e algumas coisas que eu li, nós precisamos dar uma direção, um indicativo de que não pode ser uma honra temporária, mas nós devemos ter uma atitude de honra contínua. Porque honra não é apenas um mandamento, mas honra é um princípio a ser praticado. Se nós honramos os céus que estão abertos, trazem a graça, a plenitude da graça sobre nós. Se nós desonramos, algumas coisas são bloqueadas. Vamos ver algumas práticas.
Nós precisamos sim aprender a honrar em todos os momentos. Olha, queridos, sabe que você precisava reconhecer e honrar esse tempo que você está passando aqui na casa do Senhor. Honra é dar o devido valor. Honra é reconhecer de forma diferenciada. Honra é reverenciar. Então, quando você honra alguém ou alguma coisa, você dá o devido valor para ela. Quando você honra alguém ou alguma coisa, você reconhece de forma diferenciada. O Espírito Santo de Deus me falava sobre o culto, sobre primeiro o tempo. Quando honramos a Deus, é quando honramos o tempo que Ele nos dá. A honra é uma palavra que vem carregada de prática. Honrar a Deus não é verbalizar, eu tenho dito, honrar a Deus é prática. E uma das práticas que nós temos para honrar a Deus é honrar o tempo que Ele nos dá. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Enquanto nós entendemos, porque a honra, ela não vem como uma obrigação, como um mandamento, ela vem como um entendimento. Você não faz porque você é obrigado, você faz porque você entende que aquilo é importante e você precisa dar aquele devido valor. Então, quando você honra o tempo que Deus te deu, eu entendo que Davi falava assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E se a gente não consegue louvá-lo nem quando nós reunimos como igreja, como nós vamos louvá-lo em todo o tempo? Como praticar esse salmo que diz louve ao Senhor em todo o tempo, se nem quando nós reunimos como igreja, nós não valorizamos o tempo, querido? Esse tempo é único. Quando você honra essas horas que o Senhor te traz à casa do Senhor, que o Senhor te faz reunir em igreja, quando você reconhece de forma diferenciada e valorizada que isso aqui é importante, que isso aqui é especial, que esses minutos que você está aqui, ou você adora com a sua voz, ou você adora com o seu serviço, aí literalmente você está honrando a Deus. Honre ao Senhor com o seu tempo, meu amado. Deus estabelece alguns padrões, porque Ele sabe que a carne ela é fraca, a carne ela semeia a carne, o Espírito semeia o Espírito. Então, se Ele não der alguns pontos de referência para que você pratique a sua honra, você não vai praticar. Sabe por que você vem só aos domingos na casa do Senhor? Porque você só acha, porque Deus lá atrás colocou que aos domingos, de certa forma, você tem que cultuar ao Senhor, que é o primeiro dia da semana. Sendo que você precisa cultuar ao Senhor todos os dias. Mas Deus tem nos alcançado com tanta misericórdia, porque se não fosse o domingo, talvez você nunca viria valorizar esse tempo. Valorize esse tempo. Valorize esse momento. Primeiro, sabe por quê? Porque esses minutos nunca mais voltarão. Esse momento que o céu está aberto e que o Senhor tem algo para trazer, é para acontecer hoje. Quando a gente quer impulsionar de certa forma o povo e falar assim: a sua bênção tem dia, tem endereço, então receba. Também nós entendemos que se você não estiver pronto e preparado, valorizando esse momento, porque é esse o momento, esse é o tempo de você estar aqui. E que Deus lhe deu
O salmista diz: esse é o dia que o Senhor me deu. Então, celebremos a Ele. Não é este o domingo apenas, mas é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, é o sábado. Existia um poço em que em determinado momento o anjo vinha e mexia. E as pessoas que entrassem naquele poço e pedissem algo, precisassem de algo, iam receber a bênção. Eu quero dizer que o tempo tem sido o poço de muitas pessoas. Porque o anjo, não estou tratando agora de anjo, estou tratando do tempo. Se o salmista diz que todas as coisas foram escritas antes que cada uma delas acontecesse, então esse dia já está escrito no livro da vida, amém? Esse dia já está escrito no livro da vida, amém? Então, aquilo que é para acontecer hoje já foi liberado, amém? E o que precisa para que isso alcance as nossas vidas? Nós valorizarmos esse momento. Reconhecemos esse lugar, gente. Isso aqui não é um terreiro, não. Isso aqui não é um quarto de motel. Isso aqui não é num bar com uma mesa de sinuca, não. Isso aqui não é um show de um cantor famoso, não. Isso aqui, se não é a casa do Senhor. Honre esse lugar, porque você vai estar honrando ao Senhor. Toda vez que você toca no tempo que Deus lhe dá, não usando de forma correta, você está desonrando a Ele e criando um obstáculo para que a bênção de Deus chegue à tua vida. Toda vez que você toca no lugar aonde Deus estabeleceu, você está desonrando a Ele. Valorize. Esse lugar. Reconheça, por isso é entendimento. Você não pode honrar porque eu estou pedindo. Você honra porque você reconhece. Porque se você honrar porque eu estou pedindo, isso não é honra, isso é uma obrigação. Se você reconhecer o lugar, as pessoas, os pastores, porque você é obrigado, você não está nos dando honra, você está sendo obrigado a isso. Isso não é honra, isso é um mandamento. Esse texto ele fala sobre Jesus, que tinha todos os predicados, todos os adjetivos, todos os atributos de quem deveria ser honrado. Acompanhe comigo, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu vou começar a ler e você não vai abrir a palavra, porque eu vou estar lendo textos sequenciais, mas você só vai acompanhando comigo no Espírito. Talvez nem no data show a gente vai conseguir colocar, porque eu vou estar lendo um atrás do outro. Mas diz a palavra do Senhor assim: aquelas pessoas, querido, elas estavam
recebendo o filho de José e Maria, o filho do carpinteiro, mas também elas estavam recebendo Jesus, o Filho de Deus. E não foram poucas vezes que Jesus demonstrou que ele era o Filho de Deus. Foram inúmeras vezes. Então, naquele momento, era o momento delas honrarem Jesus. Olha só o que a palavra fala desse Cristo. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo de toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio dele, sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Esse é Jesus, o filho do carpinteiro. João capítulo 6, versículo 35, Jesus responde: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Esse é o filho do carpinteiro. Mateus capítulo 1, versículo 23, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará um filho e o chamará o Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o filho do carpinteiro. Isaías capítulo 9, versículo 6, pois um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o filho do carpinteiro. João capítulo 11, versículo 25. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois que morrer. Esse é o Jesus que estava voltando para a cidade natal. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus, o filho do carpinteiro, que voltou para a tua casa, que não está aqui nessa noite, mas está dentro de todo aquele que crê que Ele é o Salvador de nossa vida. Esse é o filho do carpinteiro. Esse que nos traz aqui, que é o cabeça da igreja. Não se trata de um culto, meu amado. Não se trata de você sentar no banco. Se trata de você ser uma parte desse organismo vivo. Que parte você é desse corpo onde Cristo é o cabeça? Você é a mão, você é os olhos, você é o pé. Porque todo organismo vivo, ele em plenitude manifestará a glória do Senhor e honrará a Deus.
Hebreus capítulo 4, versículo 14, visto, portanto, que temos um sumo e grande sacerdote, que entrou no céu, aleluia, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações de nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para ajudar quando for preciso. Esse é o filho do carpinteiro. João capítulo 1, 29. Aquele povo sabia, querido, quem era Jesus. Porque antes mesmo dele chegar, no dia seguinte, João Batista viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Venham e vejam. Não se trata de um culto de domingo. Não se trata da igreja do Evangelho Quadrangular. João capítulo 1, versículo 1, no princípio aquele que é a palavra viva já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que a palavra possuía vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Esse era o filho do carpinteiro, que os colegas deles viram crescer, mas que depois de um tempo esqueceram que ele era o filho de Deus. Quantos de vocês aqui nessa noite se esqueceram o porquê vocês estão aqui? O que trazem vocês aqui? Quando nós não valorizamos o tempo, as pessoas, aqueles que se entregam por nós estamos desvalorizando a Deus, porque toda a autoridade é constituída pelo Senhor. Hebreus 1:3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do nosso Deus, majestoso no céu. Todas as vezes que nós demonstramos incredulidade diante da palavra que o Senhor nos dá, nós estamos desonrando. O tolo ouve a palavra, segundo Jesus, e não pratica a palavra. O insensato ouve a palavra e não pratica a palavra. Jesus diz isso. Então, queridos, nós não estamos mais em uma reunião onde quem ouve a palavra é só a igreja, mas todos nós. Nós não estamos apenas em um culto em que a palavra ela acabou o culto do domingo, acabou. Se toda palavra que sai da boca de Deus ela não volta vazia, ela vai alcançar de certa forma em alguma área de nossas vidas. Então, quando você ouve a palavra e não a pratica, você é um tolo e é um insensato. E quando você é um tolo ou um insensato, você
Insensato quer dizer sem sensatez. Você está desonrando, porque quem não honra a palavra, não honra a Deus, porque Ele é a palavra. Então não se trata apenas de você faz porque é obrigado. É como nós falamos quarta-feira, capítulo 2 de Juízes, fala que o povo era demasiadamente desobediente e Deus, pela sua imensa misericórdia, levanta juízes para governar sobre o povo. E durante o governo dos juízes, o povo obedecia. Quando o juiz morria, o povo voltava a adorar aos ídolos, às imagens, e eles eram automaticamente condenados à morte. O Espírito Santo de Deus me trouxe entendimento sobre isso, porque isso foi uma sequência e foi levantado vários juízes. Quando você obedece só porque te mandam, você só vai obedecer se alguém está cuidando de você. Você só vai trabalhar bem se alguém estiver cuidando de você. Você só não vai pecar se alguém estiver cuidando de você. Você só vai dizimar se alguém estiver olhando o seu dízimo e te cobrando se você dizima ou não. Você só vai ofertar quando você for obrigado a ofertar. Você sabia que quando você oferta para a placa solar, você não está ofertando para Deus? Deus não precisa de ar-condicionado. Deus não precisa do seu dinheiro, meu querido. Quem precisa de ar-condicionado é você. Então, quando você oferta ou dizima apenas por uma obrigação, você não está honrando, pelo contrário, você está desonrando a Deus. Mas quando você entende que isso aqui é algo de Deus, isso aqui é algo de Deus. Eu entendo que eu sou de Deus. Acã, quando pega os despojos da vitória em Jericó, ele não poderia pegar porque aquelas riquezas eram consagradas a Baal. Então, se existem objetos que são consagrados ao diabo, existem coisas que são consagradas a Deus. E quando você semeia aqui, você semeia para as coisas de Deus. Será que você entende que você está semeando em algo que é uma terra fértil? Quando você honra a Deus, é liberado as coisas sobre a sua vida. Então, quando a gente vê os juízes de 20, 40 anos, eles viviam 20 julgando Israel, governando sobre Israel e morriam. Quando eles morriam, os juízes, o povo debandava. E aí Deus precisava levantar um outro para que o povo seguisse. Querido, nós estamos na caminhada da fé. Valorize o que Deus te deu. Honre a Deus. Nós acabamos de ler uma sequência de textos que falam que tudo é dele, as coisas só existem por ele e é para ele. Tudo que Deus lhe dá, nós lemos, é para um determinado momento você abençoar alguém. Quantas pérolas Deus tem dado? Falamos sobre generosidade. Quantos estão praticando generosidade? Falamos sobre misericórdia para com os outros, não para conosco. Mas nós temos dificuldade em fazer isso. Porque a nossa carne, ela é caída. Você sabia, eu vou confessar aqui para você, sabia que eu tenho dificuldade, às vezes, de dar dinheiro para o Luca? Tenho. Principalmente para jogo. Luca é meu filho, para quem não sabe. Aquele dia que eu dei a oferta para ele, eu fui tocado por Deus, porque se não fosse por Deus, não daria. Ah, mas é o filho do pastor? Não, eu fui tocado por Deus.
Minhas finanças, elas são organizadas. Quando eu ofertei na vida do irmão, ofertei na vida do Juan, depois eu ofertei na vida do irmão Fernando, Deus falou, oferte na vida da sua esposa. Alguém pode falar assim, é muito fácil ofertar na vida da esposa, mas se eu não ser pastor dentro da minha casa, eu vou ser fora? Eu também só ofertei na ela porque Deus me tocou. Que noite maravilhosa essa, querido. Sabe quando você entender que você vai honrar a Deus com a sua vida, você nunca mais vai dizer não para Deus. Sabe quando você entender que a sua vida é do Senhor, nunca mais você vai dizer não para Deus, porque se você dizer não para Deus, você vai estar desonrando a Ele. E não adianta você querer a bênção do Senhor, porque você ouviu o que nós lemos quando Jesus voltou para a sua terra. Mas esse é o filho do carpinteiro? Esse é o filho de José Maria? Diz a palavra. Então Jesus lhe disse, capítulo 13, versículo 57. Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre sua própria família. Sabe por que eu ainda sou pastor aqui, querido? Porque eu entendo que Deus me deu vocês para pastorear. E quando eu pastoreio vocês, eu honro a vida de vocês. Porque assim como vocês têm que seguir o pastor, e às vezes levar o cajado do pastor ou a varada do pastor, o pastor também tem que sentir o cheiro das ovelhas. Mas eu não posso desonrar a Deus, porque Deus me permite estar aqui. E se Ele me permite estar aqui todos os dias, toda semana, eu não posso dizer não a Ele. Porque se Ele me trouxe aqui, é porque eu preciso honrá-lo e eu preciso tentar ou fazer o melhor que eu posso para abençoar a vida de vocês. Agora o contrário também é verdadeiro. Honre os seus pastores. Mas não honre porque eu estou falando. Honre também porque eu reconheço que vocês são a igreja do meu pastoreio. E honre o seu pastor porque é esse que Deus deu para vocês. Não porque eu sou bonito. Honre porque na honra a bênção de Deus vai chegar. Eu quero encerrar aqui, eu vou até fechar, vou fechar aqui. Eu fiquei pensando sobre que a honra traz a bênção, e isso, de certa forma, entrou em conflito com a graça. Porque a graça, ela nos alcança sem nós merecermos. Eu falei, como assim, Senhor? Se eu já sou abençoado pela graça, como só depois da honra eu sou alcançado pela bênção? E aí ele traz esse texto. Se eu não reconheço Deus, se eu não valorizo o Senhor, se eu não valorizo esse momento, sabe, existem pessoas que vão passar a vida inteira vindo um culto e não irão avançar, porque eles não reconhecem esse momento. Tem pessoas que não serão transformadas. Existe um texto
E é a palavra do Senhor, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo nesse corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando eu reconheço essa palavra, eu sou alcançado pelo favor do Senhor. Jesus encerra falando, olha, obrigado, querido. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Então existe um filtro. Aquelas pessoas só não foram curadas, só não foram mais libertas, porque elas não reconheceram aquele momento e aquela pessoa. Eles não deram o devido valor, eles não levaram em consideração e não viram de forma diferenciada. É mais um culto de domingo, é mais um culto de quarta, é mais um monte, não. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Sabe, esse é o dia para você reconciliar. Reconciliar quando você fala mal do seu irmão. Porque quando você usa a sua boca falando mal do seu irmão, você está falando mal do pai dele, que é Deus. Hoje é o dia de você entregar a sua vida ao Senhor, devolver a Ele. Porque a vida não é sua, o dinheiro não é seu, o tempo não é seu. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso terminar. O que vocês querem mais ver nesses últimos dias? Quanto mais pessoas vocês querem ver em morrer, para você entender que a vida é um sopro e que o tempo é agora. Quantos mais milhares de pessoas ao dia? Existe uma projeção que não sei daqui a quantos dias serão 5.000 pessoas ao dia morrer. Eu tenho dito que uma parte delas é o juízo de Deus, porque estão desonrando ao Senhor e não estão reconhecendo Deus, estão dizendo não para Deus. E estão colhendo simplesmente aquilo que eles plantaram, porque chegou a hora da morte e acabou-se, não tem mais o que fazer. Mas para outros estão voltando para a casa do Pai. Deus ama, querido, que seus filhos se apoiem nele e subam no seu trono. Deus ama. Lembra quando eu falei quem pode dar aula, ajudar sendo voluntário na salinha? O que você tem feito? O que você tem feito? Deus ama, tudo é amor. Por que o Senhor está falando em honra, em valorizar? Porque Ele nos ama. Quero te convidar nessa hora, meu querido, a ter algumas atitudes que honrem ao Senhor. Honre sendo generoso, honre valorizando a ceia do Senhor, honre valorizando
a igreja de Cristo. Honre ao Senhor com os seus bens e as suas ofertas. Honre ao Senhor. Essa semana dê carona para alguém. Essa semana leve alguém para tomar um sorvete. Essa semana dê um prato de comida para alguém. Essa semana fale de Jesus para alguém. Semana que vem, visite alguém na casa, no lar de paz. Vai lá, entra na casa e visita 1, 2, 3, 4. Deixa Deus te usar. Amém? Quantos estão bem? Digam amém. Você só não sairá bem daqui se você não quiser. Ou se você não fizer aquilo que o Senhor quer que você faça. Aleluia. A sua família do Senhor. Não desista dela. Não desista dela. Honre ao Senhor com a sua fé, com seu testemunho. Vá para o jejum, igreja. Vá para a oração, vá para a leitura da palavra. Honre ao Senhor com seu tempo. Honre ao Senhor. Aleluia.